Olá, bem-vindo, bem-vinda à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir a sua palavra. Ele é o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está presente aí com você. Ele deseja falar com você, renovar a sua vida e a sua esperança. Cada um de nós em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração e a partir da sua palavra, que é viva e transforma a nossa vida. Também convido você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando seus comentários no chat, compartilhando aspectos da sua vida, mas também comentando a mensagem de hoje. Você pode, inclusive, compartilhar seus motivos de oração, os quais serão encaminhados ao grupo de oração da comunidade, prontamente assim que você comentar embaixo. Neste mês, nós estamos refletindo nessa série de mensagens sobre família, preciosa herança. E a família é o lugar para termos a nossa primeira experiência de discipulado. Lugar onde nós ensinamos os filhos com conteúdo, mas principalmente com a prática da vivência do Evangelho no dia a dia da família. Isso é a preciosa herança que nós podemos deixar como como marca na vida dos filhos. Convido você a termos uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez podermos ouvir da Tua Palavra, podermos aqui aprender um pouco mais daquilo que o Senhor também nos ensina através dos exemplos na família, o Senhor que se achega até nós e através também do exemplo que o Senhor deu por meio do Seu Filho Jesus, nós aprendemos e também replicamos esses exemplos. Que o Senhor esteja com cada um na sua casa, seja o lugar onde cada um esteja, que o Senhor possa estar falando conosco, possa estar também enchendo os nossos corações. Assim nós te pedimos, Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Diariamente nós também somos agraciados por Deus com a Sua presença. Com o Seu falar, talvez nós nos distanciamos da Sua presença e acabamos colocando outras ocupações de nossas vidas. Em determinados contextos, Deus não mais faz parte da nossa vida cotidiana. A Bíblia chama de ídolo tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, de pecado. Na primeira carta do apóstolo João, nós lemos que se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, eu quero te convidar para, neste momento, nós termos também tempo de oração, tempo de confissão de pecados, onde nós podemos colocar diante de Deus tudo aquilo que temos colocado acima de Deus e, consequentemente, nos distanciado dele. Senhor Deus, nós também queremos reconhecer diante de Ti, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar que não seja o Senhor na nossa vida. Todos aqueles ídolos, aquelas nossas vivências diárias que nos distanciam de Ti, Senhor, e também nos distanciam de outras pessoas. Nós queremos aqui, na certeza de que o Senhor nos perdoa, mais uma vez, entregarmos esses pecados. O Senhor que sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Tu sabes, Deus, aquilo que cada um tem enfrentado, aquilo que cada um tem lutado contra o seu pecado. Que assim o Senhor também possa trazer a nós a certeza do Teu perdão que o Senhor nos concede por meio de Jesus. Assim nós te pedimos no nome do Teu Filho. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
e nos purificar de toda injustiça. A fruta não cai longe da árvore. Provavelmente você já ouviu essa frase ao associá-la com um exemplo parecido com o de seus pais. Uma história conta que certa vez um jovem estava se preparando para sair num sábado à noite com seus amigos, quando ao se despedir de seu pai, ele recebeu o seguinte conselho: "Filho, veja lá por onde você vai andar." Ouvindo essa recomendação do pai, o filho então respondeu: "Pai, veja lá também onde você anda, porque certamente eu irei pelo mesmo caminho." Alguma vez você já se perguntou em que medida suas atitudes e palavras são imitações daquilo que você viveu ou vive no seu cotidiano? Você já notou que em seu inconsciente existem normas de conduta e hábitos de comportamento que adquiriu desde criança, observando pessoas mais velhas, como por exemplo seus pais? Essa característica que temos de, mesmo sem perceber, imitar as outras pessoas é bem interessante. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, ele fala que os pais, eles são um modelo que seus filhos observam com imitação e um modelo de Deus. Seja consciente disso ou não, os pais, eles são um exemplo de Deus. Não há como negar que os filhos costumam imitar os seus pais. Ao sairmos pela rua, nós percebemos com facilidade que as crianças andando ao lado de seus pais, sendo guiadas pela mão, para que caminhem em segurança e possam lentamente aprender a caminhar sozinhas. Também, depois de mais velhos, não serão mais conduzidos pela mão, mas o aprendizado, através do exemplo recebido, estará presente para sempre, determinando escolhas, reações e prioridades, da mesma forma como aconteceu com cada um de nós. A figura dos pais é tão importante na vida dos filhos que o seu exemplo ele pode ter uma influência decisiva em todos os aspectos, inclusive na escolha da profissão. Não é difícil nós encontrarmos casos nos quais os filhos eles trilham a mesma carreira profissional dos pais, pois contam com o exemplo de suas experiências, recebem o apoio, o esclarecimento de dúvidas, a troca de informações, quando essas são transmitidas com amor e carinho. Por outro lado, temos que reconhecer que nem todos os exemplos dados pelos pais eles devem ser seguidos. Nós somos seres humanos limitados, somos pessoas que possuímos muitas falhas. E por essa razão, todos os que são pais precisam ter o cuidado redobrado com as palavras, com as reações e atitudes, pois estão sendo constantemente observados pelos filhos que estão em busca de referenciais para sua formação como indivíduos. Ao exercer o papel de pai e mãe, muitas vezes nos esforçamos para ser modelos de força, de sabedoria e orientação para os filhos. No entanto, é importante reconhecer que somos humanos e propensos a cometer erros. Quando falhamos em reconhecer as nossas imperfeições, nós perdemos a oportunidade de ensinar os filhos sobre a humildade, a responsabilidade e o crescimento pessoal. Pais que se recusam a reconhecer os seus erros e falhas, eles podem causar danos significativos aos filhos. Por exemplo, imagine um pai ou uma mãe que constantemente culpa o filho por seus próprios erros, nunca admitindo as falhas. Isso pode levar a um ambiente familiar de ansiedade, desconfiança e insegurança para a criança. Da mesma forma, pais que se recusam a reconhecer e corrigir comportamentos prejudiciais, como explosões de raiva ou desrespeito, podem criar um ambiente familiar tóxico que impacta negativamente o desenvolvimento emocional e social dos seus filhos. Ensinamos os nossos filhos a serem altruístas, mas por vezes nós somos egoístas em relação ao cônjuge. Exigimos que os nossos filhos eles falem de maneira respeitosa uns com os outros e em seguida eles nos ouvem dilacerar uma outra pessoa com a nossa língua. Nós dizemos aos nossos filhos que eles devem respeitar a sua mãe e fazemos o contrário com palavras desrespeitosas. Exortamos os filhos a serem generosos, muito embora nós não somos.
os exemplos são infindáveis. São erros como esses que devem levar os pais a pedir perdão ao filho. Infelizmente, muitos pais têm dificuldades de pedir perdão porque essa prática não existia em sua família de origem, pois os seus próprios pais eles nunca reconheciam ou admitiam o seu próprio erro. Existe uma falsa narrativa que está muito enraizada na nossa sociedade de que o pai e a mãe de uma criança não podem demonstrar fraqueza e muito menos reconhecer que erraram em algum julgamento ou procedimento com o seu filho, porque isso vai tirar a autoridade. Mas para preservar um conceito de autoridade que tem muito mais a ver com autoritarismo, muitos pais eles vão se distanciando emocionalmente dos seus filhos à medida em que eles vão crescendo e percebendo que seus pais erram e têm suas fraquezas, mas não admitem. Pais orgulhosos, eles também não conseguem ouvir a correção vinda de seus filhos. Eles são inacessíveis e seus filhos, eles percebem isso. Pais assim, eles nunca admitirão um erro, porque o conceito que têm sobre si mesmo é muito elevado. Ainda que se tornem conscientes de seus erros, são orgulhosos demais para confessá-los. Enquanto nós estamos ocupados preservando nosso autorrespeito, nós estamos perdendo os olhos dos nossos filhos. Além disso, quando os pais eles não reconhecem seus erros, eles perdem a oportunidade de ensinar aos filhos a importância da responsabilidade pessoal, da empatia e do perdão. Modelar a capacidade de admitir quando estamos errados permite que os filhos eles vejam que é normal cometer erros, mas também é crucial assumir a responsabilidade por eles e buscar maneiras corretas de reparar o dano causado. Ao fazer isso, criamos um ambiente familiar baseado no amor, no respeito mútuo e na capacidade do crescimento pessoal, proporcionando aos filhos exemplos de vida que são significativos e positivos. O reconhecimento do erro é a atitude nobre. Lembre-se que o perdão ele é a possibilidade da convivência harmoniosa. No relacionamento com os filhos, quando os pais eles não praticam a arte de perdoar e de pedir perdão, os canais de comunicação eles são bloqueados e o diálogo ele morre. E onde há o silêncio, falta perdão. O silêncio ele afasta os próximos, ele causa estranheza nos conhecidos e cria suspeições. Na carta de Tiago, lá no capítulo 5, verso 16, nós lemos: "Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz." Tiago ele aborda questões práticas e problemas frequentemente enfrentados por muitas pessoas nas comunidades cristãs. A carta de Tiago ela apresenta sábios conselhos para a vida e os problemas do dia a dia. E quem lê essa passagem sem prestar muita atenção pode imaginar que devemos dar um relato detalhado dos nossos pecados a outros cristãos, mas não é o que Tiago está dizendo. Ele ensina que, acima de tudo, ao pecarmos contra alguém, nós confessamos prontamente esse pecado à pessoa que nós ofendemos. Tiago ele associa confissão, oração e cura. O ser humano ele é composto de alma, corpo e espírito. O que afeta um, afeta os outros. Confessar, orar e ser curado. A confissão ela envia uma mensagem de enorme importância aos nossos filhos. Ela os relembra de que sim, seus pais eles são imperfeitos, mas que eles são profundamente honestos quanto a seguir a Cristo, quanto a querer mudar e fazer coisas da maneira de Deus. A falha em confessar nossos erros, ela envia a mensagem oposta. Meus pais falam muito sobre Cristo, mas segui-lo não é realmente tão importante para eles. Eles não fazem aquilo que falam, eles nos dizem para fazer uma coisa, mas fazem outra, e quando erram, seguem em frente como se aquilo não fosse importante. É perdoando que os pais eles ensinam o filho a perdoar. É pedindo perdão que os filhos eles aprendem a reconhecer os seus próprios erros. É comum para você pedir perdão aos filhos sempre que necessário? Seus filhos eles têm um coração perdoador porque aprenderam o valor do perdão com você? As nossas tentativas de viver o Evangelho expõem os nossos fracassos, o que por sua vez intensifica a nossa humildade.
e isso torna os pais atraentes aos filhos. O Evangelho é a boa notícia de que os filhos não precisam de modelos perfeitos, eles precisam de exemplos humildes. Quando pecam contra seus filhos, pais humildes, eles confessam rapidamente, confessam suas falhas, primeiramente a Deus, mas também não têm medo de fazer o mesmo na frente dos seus filhos. E os filhos estão vendo. A confissão prova a nossa sinceridade. Primeiro, não é possível ser um pai ou uma mãe perfeitos. Se você fosse capaz de criar filhos de maneira perfeita, se os filhos eles não precisassem, talvez, de um salvador, mas você também não é perfeito, portanto, seus filhos eles precisarão de Cristo. Seus pecados, seus fracassos, imperfeições produzirão um conflito com seus filhos. E em alguns momentos você sentirá profundamente essas imperfeições. E além das suas imperfeições, existe também o estresse do mundo externo. Pelo fato de a criação dos filhos ser algo difícil, e porque você é imperfeito, precisará também da graça que é obtida por meio do Evangelho. Deus usará esses problemas para aprofundar a sua dependência dele. Você experimentará também o estresse, os obstáculos que a vida e o cotidiano nos impõem, e eles acontecerão para que quando os seus filhos chegarem à fé, você se glorie em Cristo e não nos seus esforços. Exatamente pelo fato de sermos tão falhos, o Evangelho, a obra salvadora de Cristo, ela deve ser o refúgio. No texto de Filipenses 2, nos versos 1 a 3, Paulo ele escreve que se por estarmos unidos, estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Paulo traz alguns elementos, ações e sentimentos que nascem e florescem na vivência comunitária de uma espiritualidade saudável, que se fundamenta sobre o próprio Cristo. Ele cita a exortação em Cristo, a consolação de amor, a comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdia. Sobre esses elementos se fundamentam a união e o comprometimento que se baseia em Cristo. A vivência na fé ela necessita do encorajamento em Cristo, do incentivo, da consolação ao amor, da participação comum no Espírito, do afeto mútuo e que paira sobre a relação entre pais e filhos. Todos esses elementos em separado ou em conjunto, eles servem de argumento em prol da submissão mútua entre os cristãos em favor da harmonia entre eles, em favor da atitude que evita brigas e divisões por causa do egoísmo. Perante Deus não há um superior a outra pessoa. Sabemos que a criação de filhos não é uma receita de bolo onde nós cumprimos o passo a passo para dar certo. Quando nós nos voltamos para o Evangelho, Ele transforma as nossas fraquezas dizendo: a minha graça te basta, como Jesus disse a Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Somos aqueles vasos de barro que Deus usa os esforços imperfeitos dos pais por meio do Evangelho para realizar a sua profunda e contínua obra dos filhos. Nesse meio tempo, o Evangelho ele nos liberta do fardo da perfeição. Os pais que repetidamente encontram perdão no Evangelho podem estender esse perdão aos seus filhos. Seus filhos precisam ver você derramando continuamente a sua culpa e seu medo aos pés da cruz. Errar é humano. Dar exemplo ao reconhecer um erro também é exemplo. É apontar a nossa condição de pessoas imperfeitas que também carecem da graça e do agir de Deus em nós. Isso é uma palavra de oração? Senhor Deus, nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que somos dependentes da Tua graça e do Teu agir nas nossas vidas e também a maneira como nós nos relacionamos contigo também reflete na criação de pais e filhos nesse contexto em que
os pais eles são convidados a também levarem os filhos até o Senhor por meio de exemplos, por meio do testemunho que os pais dão aos filhos. Nós assim pedimos que o Senhor possa capacitar cada um que tem essa incumbência, essa missão de ser pai, a poder desempenhar essa tarefa de discipular os seus filhos com exemplos, principalmente quando estes muitas vezes erram. Que o Senhor também capacite cada um a também reconhecer esses erros e também mostrar para os filhos, mostrar na criação, apontando para Ti, Senhor, que é aquele que nos mostra a nossa condição, mas ao mesmo tempo também nos oferece o Evangelho, nos oferece a graça que aponta somente para Ti, Senhor. Que assim Tu possas agir nas nossas vidas. Amém. Nós temos ainda alguns avisos. O resumo financeiro de abril que está sendo colocado aí na tela para você acompanhar do mês de abril. Nós também estamos disponibilizando a chave Pix da comunidade, caso você queira contribuir ou fazer as suas ofertas. Também, se você precisar de mais informações, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisar de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Vamos ter muita alegria em poder te atender. Que assim Deus ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Bom dia. Amém.